é uma passagem bem dura, né? E eu tenho sentido que muitos de nós temos passado por muitas lutas, muitos de nós temos passado por ataques espirituais, sim ou não? Sim ou não? Vamos ler. Só eu? Ah. E eu quero te dizer uma coisa. Nem sempre você tem que lutar contra o capeta. Deixa eu te falar uma coisa. Lutar cansa. Batalhar cansa. Desgasta. Tem uma forma de você fazer isso. Tem um tempo correto de você fazer isso. Não é em toda batalha que você deve entrar. Não é em todas as guerras que você deve guerrear. Não é contra todo inimigo que você deve se levantar. E às vezes é por isso que talvez você esteja cansado. Porque você entrou em guerras que não são suas, contra inimigos que não são seus. E eu vou ler mais uma vez aqui. E agora com mais calma, a partir do 7. Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Você tem que entender que o seu inimigo, que é o meu inimigo, e o inimigo do seu Deus, é ele quem tem que fugir. E muitas vezes está acontecendo o contrário, é a gente que está fugindo. Às vezes acontece o contrário, sou eu fugindo do capeta, sou eu fugindo das provas, sou eu fugindo das lutas, sou eu com medo. Sou eu me sujeitando não a Deus, mas às circunstâncias. Tem um segredo espiritual aqui que nós precisamos aprender. Você quer que o inimigo fuja de você? Vou perguntar de novo. Você quer que o seu inimigo fuja de você? Tem uma forma. Tem um passo a passo aqui. Sujeitem-se a Deus. Às vezes a gente demanda muito tempo lutando na força do nosso próprio braço, tentando fazer os nossos corres, tentando figure out um monte de outras coisas, com a nossa mente, com o nosso intelecto, com o nosso networking. Mas a forma com que Deus deixou na Bíblia para que o inimigo fuja de você não é você lutando contra ele, mas você se sujeitando a Deus. A sujeição a Deus é um lugar de proteção. Eu sempre falo isso aqui nessa igreja. Obedeça. A obediência é um lugar de proteção. A obediência a Deus, à Bíblia, aos princípios bíblicos é um lugar que te protege. De quem? Do seu inimigo que veio para te matar, para te roubar e para te destruir. Sabe por que muitas vezes a gente não ganha as nossas lutas? Porque a gente não se sujeita a Deus. A gente anda por um caminho de desobediência, ou nós andamos por um caminho que a gente criou, que a gente fez a estratégia, que a gente fez o plano, e aí nós queremos chamar Deus para caminhar conosco. É o efeito contrário. Ao invés de você se sujeitar, de você ir a Deus, de você ir buscar o conselho de Deus, você vai vivendo a sua vida e você fala: ei, Deus, vem comigo. Eu peço a Deus. Eu estou sempre orando a Deus. Estou sempre buscando Deus. Mas você está se sujeitando a Deus? Deixa eu te falar, se não houver sujeição, não tem vitória. Satanás não respeita uma roupa bonitinha, um salto novo, um título. Satanás reconhece você pela sua sujeição a Deus. Você é conhecido no reino espiritual. Você sabia disso? Você não é conhecido só por Deus. Você é conhecido no céu e no reino das trevas. Você tem uma identidade, você tem uma marca. Você é reconhecido só de você passar. E se você estiver andando fora desse caminho de sujeição, essa marca na sua testa vira um alvo fácil. Ou você se porta como filho de Deus, um rei, um sacerdote, um embaixador de Cristo aqui nessa terra. Ou você se porta
com a identidade que você criou, ou a identidade que te deram, ou que os traumas da sua infância te legendaram. Quem é você? Deixa eu te falar. Deus sabe quem é você. Satanás sabe quem é você. Os teus inimigos aqui nessa terra sabem quem é você. Mas às vezes você não sabe quem é você. Às vezes você não se porta com a identidade em Deus que você deveria ter e ser. Sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo. Não lutem contra o diabo. Resistam. A igreja nessa terra é resistência. Você sabia disso? A igreja aqui nessa terra tem o papel de resistir às obras das trevas. A palavra já diz, o mundo jaz do maligno, mas há uma resistência chamada corpo de Cristo para o inimigo fazer o que ele quer fazer. Ele não faz sem um controle, ele não faz sem uma ordem, ele não faz sem uma limitação. Há um papel fundamental da igreja de Cristo, que somos eu e você juntos, ser resistência. Ser resistência. Preguei aqui esses dias que resistir, a força da resistência, não é o quanto você consegue bater, é o quanto você consegue suportar. É o quanto você consegue se sujeitar e permanecer. Você sabe como você ganha as suas lutas? Permanecendo. As lutas nem sempre é o mais habilidoso que ganha, o mais experiente que ganha. Temos alguns lutadores aqui. Sabe quem ganha a luta? Quem resiste até o final. Esses somos eu e você. E se o Senhor me disse que tem luta é porque Ele quer te dar a vitória, amém? Ele não quer te ver caído, Ele não quer te ver prostrado, Ele não quer te ver vencido. Nós não temos o título de vencidos. Nós não podemos nos portar como vencidos. Nós temos uma identidade em Deus. E nessa identidade, junto vem mais do que vencedores. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Às vezes você quer ser vencedor e você lembra só da primeira parte, né? E você começa a declarar isso sobre a sua vida. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vitorioso. Mas aí tem um lugar de vitória. É em Cristo Jesus. Nesse lugar em Cristo Jesus você é intocável. Nesse lugar em Cristo Jesus você é invencível. Nesse lugar em Cristo Jesus você é renovado. Nesse lugar em Cristo Jesus você é curado. Nesse lugar em Cristo Jesus não tem situação, não tem levante, não tem inimigo que possa te tocar. Não existe essa possibilidade. Não existe. Não existe essa possibilidade. Você precisa entender isso. O seu sofrimento em Cristo, ainda assim Ele prega. O seu sofrimento em Cristo, ainda assim produz óleo, produz unção, produz azeite. O seu sofrimento em Cristo é um lugar de prosperidade. Cristo nos prometeu uma vida em abundância. Se você está vivendo uma vida miserável, Cristo não está ali. Porque até no sofrimento você prospera, você sabia disso? Até no choro, você pode ser abundante, você sabia disso? Em Deus, as suas dores, elas não são desperdiçadas. Em Deus, o seu sofrimento não é desperdiçado. Você só precisa aprender a lutar com as armas corretas, da forma correta e contra o inimigo correto. Tem pessoas aqui lutando contra pessoas. Tem pessoas aqui lutando contra o chefe. Tem pessoas aqui lutando contra um familiar. Deixa eu te falar, sua luta não é contra carne ou sangue. Você tem um inimigo declarado. E não é o seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge, o seu chefe, o seu pastor, o seu líder. Não é uma pessoa. É contra aquilo que se levanta contra a obra de Deus na sua vida. Contra a sua família. Eu sei que tem pessoas aqui, eu sinto no meu coração que há pessoas aqui sendo atacadas na família. Família sendo destruída. Família sendo abalada. A sua luta não é contra carne e sangue. E você precisa resistir. Olha só.
Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e aí ele vai fugir. E eu quero que você abra em Deuteronômios 28, 7. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que se levantarem contra vocês. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos nos seus celeiros e tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. Eu vou ler mais uma vez para que você preste muita atenção. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que se levantarem contra vocês. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. Essa palavra é para nós. E tem pessoas aqui que não estão tendo acesso, tem pessoas aqui que estão lutando contra o inimigo errado e não estão tendo acesso. Mas mais uma vez tem um segredo, tem uma forma. Eu quero que você volte lá no primeiro versículo desse capítulo, 28, versículo 1. Tem um se aqui, ó. Se vocês obedecerem fielmente o Senhor. Se vocês obedecerem fielmente o Senhor. Você entende? Deus tem promessas, Deus tem bênçãos, Deus tem prosperidade, Deus tem a derrota dos seus inimigos e Deus, ele é um Deus de guerra. Você percebeu o detalhe do que Deus, da forma com que ele fala aqui? Ele não fala assim, fica tranquilo, eu vou destruir. Ele fala assim, vai ser destruído na sua frente. Diante de vocês. Olha o que está escrito aí na sua Bíblia. Deus é o Deus que levanta uma revanche ao seu favor. Deus é um Deus de amor furioso. Você já leu isso na Bíblia? Você já cantou isso quantas vezes? Deus, ele tem um amor furioso. Você tem que entender que você é filho e quando você se coloca no lugar de filho, você entende que um pai não deixa um inimigo tocar no filho. Ele se levanta com ira. Ele se levanta com um furor. Ninguém mexe com o meu filho. É isso que Deus faz para os seus filhos. Mas sabe o que Satanás está tentando fazer? Hoje a estratégia não é diretamente matar um crente. Hoje a estratégia, sabe qual é? Distraí-lo. Porque as promessas de Deus, elas vêm com uma condicional. Se. Você vai ver o se na Bíblia inteira. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se me obedecerem, se forem fiel, se. Tem um lugar para você, mas tem uma condição. É se você quiser. As condições de Deus, elas não são pesadas. Eu vou te falar que é muito mais pesado você viver no mundo. No mundo, você é usado. No mundo, você não tem uma identidade, você é mais um. No mundo, tudo é muito custoso. No mundo, Satanás te dá, não sei como é que você vai traduzir isso, o nosso ditado é, te dá com uma colher e tira, essa é a troca. Te dá com uma mão e tira com tudo que puder. Outro trocadilho, dá a mão, que é o pé, que é o corpo todo. É assim que funciona. Eu não sei quais resistências você tem para mergulhar em Deus. De fato, 100%. Eu não sei quais são as suas resistências. Eu não sei quais são os atrativos que o mundo ou o seu inimigo usa. Mas deixa eu te falar, o final é muito ruim. O final é muito ruim.
Seja lá aquilo que você está vivendo, porque Satanás ele não é só ruim e não faz só coisas ruins. Você sabia disso? Satanás te dá prazer, o mundo te dá prazer, dá aquilo que você gosta, aquilo que a sua carne deseja. Você vai ser satisfeito de várias formas. Porque para ele não importa se você está bem ou está mal aqui nessa terra. O que importa é o fim. A Bíblia diz isso. O que importa é o fim das coisas, mais do que o começo ou o meio. Como você termina é o que conta. E eu dou graças a Deus por isso. Sabe por quê? Porque quando a gente está andando num caminho errado, o sangue de Jesus é suficiente para cobrir tudo e nos dar um final completamente diferente. O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus é suficiente para te lavar de todo tipo de pecado. De novo, o si de Deus, ele não é pesado. O fardo dele é leve e suave. Ele é manso e humilde. E você pode fazer essa troca daquilo que é pesado para você e você troca por um fardo que é leve. E a Bíblia ela é tão clara, ela não nos engana. Não é zero peso, é leve. É incomparavelmente do que você está sofrendo nas mãos do seu inimigo. E por isso nós não vencemos muitas lutas. Porque você toma uma porrada, o que você faz? Você quer revidar. Tem um desfalque, o que você quer fazer? Eu vou criar uma estratégia para ganhar de novo aquilo que eu perdi. E se eu te falar que Deus te trouxe aqui para você descansar no meio da sua luta? E se eu te falar que Deus te trouxe aqui para te dar um basta? Para simplesmente falar, para, tá correndo demais, tá fazendo demais, tá buscando demais, e você tá fazendo tudo sem estratégia. De novo, Deus é um Deus de guerra, tem uma forma de fazer as coisas. Tudo no reino é extremamente organizado, tem uma estratégia. Esses dias eu falei com uma das moças aqui, eu estava ministrando no sábado, e alguém pediu alguma oração ali no grupo de oração, nós oramos todos os dias às 9. E aí eu falei com ela, nem todo pedido de oração você deve interceder, você sabia? Não é por toda pessoa que você ora, sabia? Vocês sabiam disso? Ou é novo? Não entre em lugares que Deus não te chamou. Não se coloque numa posição que Deus não te colocou. E vamos voltar lá para Tiago. Sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aí tem o próximo passo dessa sua luta. Cheguem perto de Deus e ele se achegará a vocês. Se acheguem a Deus. Se acheguem a Deus. Sabe, eu amo o culto de terça-feira. Sabe por quê? Porque para mim é um filtro. Nós oramos a Deus e falamos, Senhor, é tão importante a gente se reunir aos finais de semana, né? Por causa da rotina das pessoas, é sacrificial vir de terça. A maioria de nós aqui vem pós-trabalho. A Bá vai hoje, depois do culto vai voar, vai trabalhar. Gabi muito provavelmente veio pós-trabalho. Eu trabalho e moro em outro emirado. Patrícia também. Então, assim, eu sei o quão sacrifício é. Mas você quer saber de uma coisa? Isso é um grande filtro, porque não tem ninguém aqui que não esteja fazendo um sacrifício. Não tem ninguém aqui que não esteja priorizando. O culto de terça me parece ser o mais difícil. Entretanto, mostra o coração de cada um que está sentado. Entretanto, mostra a intenção. Isso faz com que Deus se achegue a você, você sabia? Está escrito, se acheguem a Deus. E se achegar a Deus é muitas vezes fazer esse sacrifício. É viajar para vir ao culto 2 horas. É às vezes ir buscar alguém lá longe. Isso é se achegar a Deus também. A gente não pode se esquecer das disciplinas espirituais. Sabe por que a pastora de vocês bota vocês para orar todo santo dia?
disciplinas espirituais. Se acheguem a Deus. É mais do que um título, é mais do que uma rotina. É inculcar em vocês os princípios bíblicos. Nós precisamos nos achegar a Deus. Eu falei aqui semana passada, retrasada. Tudo tem um preço, um custo. A única coisa de graça é a salvação. Todo o resto você precisa lutar por isso. Você precisa buscar. Você precisa fazer os seus esforços. E nada do que nós possamos fazer para Deus é digno de um rei. A gente nunca vai chegar aos pés daquilo que ele de fato merece. Mas você achegar a Deus, fazer coisas para Deus, para a igreja onde você está inserido, na casa de Deus, não tem a ver com Deus, mas tem a ver com a nossa necessidade. Ele não precisa de nós, somos nós que precisamos dele. E de novo tem uma condicional. Você quer Deus pertinho de você? Tem uma condicional. Se achegue primeiro. Se achegue primeiro. Ore, jejue, vá à igreja, seja discipulado, pague o preço. Cheguem perto de Deus e Ele se achegará a você. Limpem as suas mãos, pecadores, e vocês que são indecisos. Você sabe por que Deus chama a atenção aqui dos indecisos? Porque o indeciso já está lá do outro lado. Já viu aquela figurinha, aquele cartoon de alguém em cima do muro? Um diabo de um lado, não sei se é um anjo ou se é a representação de Jesus no outro. E aí Jesus fica chamando, vem para cá, vem para cá. E aí ele fica olhando para um lado e olha para o outro, e Jesus insistindo, vem. E aí de repente a pessoa que está em cima do muro vira para o diabo e fala assim, e você não vai se chamar não? Você não vai me chamar? Não vai tentar me convencer? Aí aquele diabo fala, não, porque o muro já é meu. Cuidado com o lugar de indecisão. O Espírito Santo tem ciúmes de você. Não existe você ser 99% de Deus. E aquele 1% tem uma música assim, não tem não? Aquele 1%. Cuidado, você não vai 99% para o céu. Você não vai 99,9% para o céu. Você precisa ser decisivo. Você precisa ser posicionado. Eu tenho pregado muito sobre isso. Porque o que faz o inimigo fugir de você não é o quanto de Bíblia você sabe. De novo, não são os títulos que você tem. É a sua resistência. Você tem resistido ou você já se entregou? Ai, mas eu já estou nesse pecado há não sei quantos anos. Você tem resistido ou você já se entregou? Ah, mas faz 5, 10, 15, 20 anos, a minha vida inteira, eu nunca nem soube como é ser diferente. É só você se achegar a Deus. Se você não tem conseguido, é porque você está lutando com as armas erradas. Você está usando uma estratégia errada. Nós não vamos ler aqui, não vou me estender muito hoje, mas tem toda uma armadura espiritual que a Bíblia nos ensina a vestir. Você está tomando umas porradas aí, às vezes, é porque você não está com a arma correta, não está nem na luta correta, e está lutando contra o inimigo que não deveria ser o seu, deveria ser o de Deus. Então, de novo, Deus te trouxe aqui para você se acalmar, aquietar. Não adianta fazer tudo correndo, não adianta fazer tudo nas pressas se você não sabe para onde você está indo. Você precisa de uma estratégia. E aí a estratégia é aqui, ó. Limpem as mãos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem, chorem, troca o riso. É uma das poucas passagens que na Bíblia você vai ver Deus mandando você trocar o riso pelo pranto, a alegria pela tristeza. Porque tem coisas que só o seu choro produz. Tem coisas que só a miséria, só a boca no pó produz.
Tem coisas que nós alcançamos espiritualmente. Versículo 10, se humilhando diante do Senhor. Às vezes está faltando humilhação. Se eu te falar que tem guerras que você não luta porque você não se humilhou diante de Deus. Você quer crescer, você quer se posicionar diante de um inimigo sem levar o dono da guerra, o Senhor da guerra com você. Eu preparei outras coisas aqui, mas para ser bem sincera, eu sinto que Deus já entregou a mensagem. Nós precisamos de uma estratégia. A estratégia é: se humilha, limpa as mãos e o coração, se sujeita, resiste. Se humilha, limpa a mente, o coração, as vestes, se sujeita, resiste. É assim que você vai lutar suas guerras. É assim que você vai ter a paz no seu espírito que você não tem há muitos anos. Eu sinto que há pessoas aqui que nem conseguem dormir. Eu sinto que há pessoas aqui inquietas na alma, no coração. E o Senhor, Ele quer te liberar disso. Troca esse jugo, sabe? O Senhor, Ele quer trocar. Ele conhece a sua dor. Ele conhece as suas lutas. Ele conhece os seus inimigos. É Ele quem te garante: ei, fica tranquilo, fica tranquila. Eu vou derrotar e é na sua frente. É diante de você. Não tem promessa maior, melhor do que essa, de você viver uma vida abundante. De novo, tem um preço, e talvez o preço do si é a sua resistência. Mas eu vou te falar, o Senhor, Ele tem um fardo leve, muito mais leve. É muito mais leve. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.